Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula, a nossa terceira ferida. Como eu já venho falando nas aulas anteriores, eu vou estar olhando aqui para frente, porque essa é uma aula que está sendo realizada no Zoom e eu estou aproveitando para fazer a transmissão aqui pelo Instagram. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, né, a quem está participando ao vivo e quem vai estar podendo assistir depois. Essa aula, gente, faz parte do aquecimento para o workshop Conexão com a Sua História, onde eu vou te ensinar a resgatar a sua identidade e você vai poder construir uma marca autêntica para se diferenciar na sua carreira, nos negócios, nos relacionamentos, na sua vida. E os temas escolhidos foram inspirações vindas do livro de Lise Bourbeau, né, que é esse livro, As Cinco Feridas Emocionais, uma autora com 6 milhões de livros vendidos. Você sabia que os nossos problemas de ordem física, emocional e mental podem ser fruto de 5 feridas que trazemos desde a nossa infância? Em seu livro, Lise Bourbeau traz as 5 feridas: a rejeição, o abandono, que falamos ontem, a humilhação, que é o tema de hoje, a traição e a injustiça. Então, como a gente não sabe lidar com essas feridas, a gente desenvolve máscaras para escondê-las, acreditando que elas vão desaparecer. Mas com o passar do tempo, elas vão se tornando cada vez mais profundas, atrapalhando a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa felicidade e nos distanciando de quem somos, da nossa identidade. E quais são as máscaras de cada ferida e quais são as dores que elas carregam? A ferida da rejeição traz a máscara do escapista e o medo do pânico. A ferida do abandono traz a máscara do dependente e o medo da solidão. A ferida da traição traz a máscara do controlador e o medo da separação. A ferida da injustiça traz a máscara do rígido e o medo da frieza. E a ferida da humilhação traz a máscara do masoquista e tem medo da liberdade. O masoquismo é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Ela procura dor e a humilhação, muitas vezes de forma inconsciente. Lembrando, gente, que para saber qual ferida que foi ativada, a gente deve estar atento à nossa reação. Se a pessoa com quem vivemos o problema é alguém do mesmo sexo que nós, a ferida ativada é sempre a da rejeição. E se a pessoa é do sexo oposto, a ferida é do abandono. Então, eu sendo mulher, eu tenho o sentimento de rejeição por parte da minha mãe e de abandono por parte do meu pai. A maioria de nós temos mais de uma ferida, mas nem todos sente com a mesma intensidade. E ao longo desse aquecimento, dessas aulas, a gente vai olhar para as nossas feridas e para os caminhos de curas e entender que nós nascemos para ser quem viemos ser, né? E no decorrer da nossa vida, nós vamos nos envolvendo em diversas experiências e uma delas é curar essa ferida emocional. Enquanto a gente não olha para essa questão, a oportunidade de corrigi-la se torna um ciclo da nossa vida e ela vai se repetindo várias vezes até que a gente toma a decisão de nos curar. A ferida da humilhação, ela está ligada ao mundo físico do ter e ser, como meio para compensar. O despertar dessa ferida, ela se produz no momento em que a criança sente que um de seus pais tem vergonha dela. Por exemplo, quando ela tá suja, quando ela faz uma malcriação, uma birra em público, né? Se ela tá mal vestida. E criança, né, gente, gosta de brincar em poças de lama, de água, né? E quando a mãe vê essa criança suja, ela fala, por exemplo, pro pai: tá vendo? Já se sujou. Ou quando começa a desfraldar essa criança e a mãe ou o pai faz cara de nojo quando vê o xixi ou o cocô. Ou se a criança toca
né, durante a sua limpeza ali no cocô ou no seu corpo, e a mãe fala: "Isso não se faz, tira a mão daí, isso é feio". E tudo isso daí está relacionado que está relacionado com a sexualidade, vem da nossa cultura e por meio da religião, né, muitas crenças negativas em relação à sexualidade. E esse panorama pode se ver ligado à mãe, se tá ligado, o que está ligado à limpeza e à sexualidade, e quando está ligado ao pai, é sobre o aprendizado, a fala e a audição. Então, independentemente da circunstância que está levando essa criança a sentir-se degradada ou envergonhada, em termos físicos, a ferida é despertada e ganha uma proporção maior. É bem, é bem triste, né, gente? Mas todos nós carregamos as nossas feridas. E um ponto a se atentar em relação à humilhação é sobre as diferenças entre culpa e vergonha. A culpa é quando você faz um julgamento de que alguém fez ou deixou de fazer uma coisa que era errada. Então, um julgamento errado na minha verdade, né, na sua verdade. E vergonha é um sentimento de que alguma coisa está errada e você acabou de fazer. Tipo, por exemplo, quando uma criança, né, faz xixi na cama. Então você pode ter culpa, mas não sentir vergonha daquilo. Mas quando você tem vergonha, você sempre traz a culpa somando ali. Então essa ferida, ela pode ser vivida em diferentes domínios, dependendo das suas experiências entre 1 a 3 anos de idade. Se a criança não teve, por exemplo, liberdade para agir ou para se movimentar, ela pode ter se sentido rebaixada e excessivamente controlada, né, pelos pais. Esse indivíduo, quando criança, viveu humilhação, ele vai gerar para si a máscara do masoquista e, em geral, essa pessoa ela vai procurar a dor e a humilhação de maneira inconsciente, se machucando ou se castigando antes que o outro vá fazer isso por ela. Então, um exemplo de como a pessoa usa a máscara do masoquismo é, né, que a Lise traz no seu livro, uma pessoa, para agradar o marido, aceita a sogra para morar junto. E de repente essa sogra adoece. E a esposa se coloca na obrigação de cuidar da sogra, criando dor, cansaço e descuido para ela mesma, se deixando completamente de lado para cuidar do outro. Olha a condição do sofrimento, né? E quais são as características físicas, né, que a ferida da humilhação traz? O corpo de pessoas com essa ferida emocional geralmente possui uma estrutura arredondada, né? Uma estatura baixa, pescoço largo, inchado. Ela sente tensão no pescoço, na garganta, né? Nos maxilares e na pelvis, e frequentemente apresentam sobrepeso também. As doenças possíveis de se manifestar são as dores na coluna, porque ela sente muito cansaço, muito peso, dores nos ombros, né? Ela sente aquilo lá pesando na vida dela, na garganta, laringe, problemas respiratórios, dores nas pernas e pés, ela tem varizes, problemas de tireoide. E quais são as falas de quem tem a ferida da humilhação? Muitas vezes inconsciente, tá? E ela não se dá conta que a sua fala a humilha e também pode diminuir quem está do seu lado. Então, ela não percebe o tipo de fala que ela está expressando. Então, por exemplo, quem fala muito, eu não aguento mais ser empregada nessa casa, se eu sair de casa as coisas não funcionam, eu não sou burro de carga, é tudo eu que tenho que resolver nessa casa, ou no trabalho também, né? Eu sempre faço tudo pelos outros, depois de uma vida toda trabalhando, a empresa me despediu como se eu fosse um lixo. Ela também usa palavras no diminutivo, que é, por exemplo, você tem um tempinho para mim? Posso falar com você só um pouquinho?
Então, ela carrega essas características. A sua ferida está na sua conexão familiar. O masoquista, ele tenta ter o controle sobre tudo, até sobre esconder fatos que provocariam vergonha a elas, como não falar sobre parentes que estão presos, sobre parentes que são suicidas, parentes com problemas mentais, sobre gravidez indesejada, né? Então ela quer ter o controle de tudo que acontece. O masoquista, sendo homem ou mulher, ele é frequentemente apegado à mãe. Ele vai fazer de tudo para não causar vergonha a ela, mas terá o dom de atrair para ele situações capazes de humilhá-lo, como por exemplo, a mulher pode arranjar um homem que não sabe se comportar em público, que quando bebe, bebe demais, que flerta com outras mulheres na sua frente, isso vice-versa, tá, gente? Tanto para o homem quanto para a mulher. Alguns comportamentos que traz. O masoquista, ele procura ser hipersensível, qualquer coisa o afeta. Por isso faz de tudo para não magoar os outros. Ou seja, até se você vai dar um conselho construtivo, ele pode se sentir, né, magoado com isso. Ele costuma ter a capacidade de fazer os outros rirem. Ele é muito expressivo, ele é engraçado, ele conta história, ele se coloca como alvo do riso das pessoas. Muitas vezes ele se coloca como intermediário entre outras duas pessoas, né? Ele serve como se fosse aquele amortecedor, né? Ele se derruba algo na sua roupa, né? Que o suja, ele faz comentários ruins a si mesmo, como por exemplo, pensar ou falar, nossa, eu sou uma porca mesmo. Essa pessoa ela sente muito nojo, repulsa dos pais, porque sente vergonha, porque foi ouvindo quando criança, ah, meu pai bebe demais, a minha mãe é desleixada. Ela se arruma para os outros. Ela, por exemplo, posta uma mesa com todos os talheres, taças e pratos só quando ela tem visitas, né? E o maior medo de quem tem a ferida da humilhação é o medo da liberdade. Ela sente que pode não saber administrar a sua liberdade, os seus limites, por exemplo. Ela tem medo de falar demais, comer demais. Ou a pessoa enche a sua agenda de trabalho e não deixa espaço para suas próprias necessidades. Então, ela trabalha em 3 serviços, mas perde a oportunidade de ter tempo com o filho, né? Olha como que é a sua sabotagem. Outro exemplo, a mulher que briga com o marido porque ele quer ir no futebol. De repente ela briga, manda ele sair, só que quem fica em casa sofrendo é ela e ele sai para se divertir, né? Então o que acontece? Ela acaba de novo se esquecendo das suas próprias necessidades. Essa pessoa ela vai podando a sua sexualidade, a sua sensualidade, os seus pensamentos, porque ela foi ensinada a ver pecado em tudo, impureza em tudo, porque construiu crenças religiosas sobre o seu corpo. Ela tem medo de magoar, ela tem medo de parecer egoísta, ela tem medo de mostrar as suas próprias necessidades, ela tem muito medo de ser rejeitada, né? Então, as características são muitas, né, das pessoas que carregam essa ferida da humilhação. Mas e agora que você sabe um pouco mais, né, se você começou a se identificar, né, com esse tipo de ferida, quais que vão ser os recursos para essa cura? O que que você pode estar fazendo? E lembrando, gente, que nós todos temos recursos para mudar a nossa história, né, para nos autocurar. Então, o que que dá para ser feito? Mudar as crenças sobre como eu penso sobre mim, é reconhecer que eu não sou tão importante assim, é reconhecer que eu não sou tão necessária, é reconhecer que o outro tem tanta condição de realizar coisas quanto eu. Então, o que a pessoa que tem a ferida da humilhação precisa? Cuidar das suas necessidades diárias, atender essas necessidades primeiro, né? Antes de se ocupar com outras pessoas.
Não diga sim sempre na reação quando alguém te pedir algo. Responda: eu posso pensar, mesmo que depois você faça aquilo lá. Então, tira um dia para você assumir menos responsabilidade, para você se sentir livre, para ler, escrever, ver um filme, né? Peça ajuda sem pedir desculpas antes, apenas peça. Aqui, gente, é importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentir culpados, pois a culpa só pode vir de dentro de nós mesmos. Quando o masoquista conseguir se achar especial e importante, ele não vai ter mais que provar isso para os outros. Então a gente deve lembrar que a razão principal da presença de qualquer ferida é a nossa incapacidade de nos perdoar, né? Pelo sofrimento que causamos a nós mesmos e a outras pessoas. Então, reconheça que você não precisa provar que é importante. Você é importante porque Deus já te fez nascer. Então, só por isso você já é importante. Você tem muitos talentos, você é capaz de respeitar a liberdade do outro e principalmente a sua. Então, desfrute do amor, ame e se permita ser amada. Agora, vem aquele exercício de reprogramação mental que eu gosto de fazer em todas as aulas, que é você personificar a sua ferida, é você dar um nome a ela e seguir, né, com essas frases que eu trago, que são frases para você reprogramar a sua mente para que ela entenda, né, que você está numa condição de lidar com essa ferida. Então, a minha ferida ela se chama Sara. Então eu vou repetindo e você dê um nome à sua e repita também depois, né, no tempo que você achar necessário e quantas vezes achar que é necessário, né? Vamos lá? O pessoal da aula já até sabe. Sara, muito obrigada por você estar me ajudando a perceber a dor da humilhação. Sara, muito obrigada por, na tentativa de me proteger, não deixou espaço para mim. Sara, eu reconheço ter precisado humilhar outras pessoas, mas eu já consigo me perdoar. Sara, eu reconheço ter tido vergonha dos meus pais, mas eu aprendi a respeitá-los e amá-los. Sara, eu sinto orgulho de mim. Eu sou protagonista da minha história. Eu sou uma mulher madura. Olha que lindo, né? É muito lindo, é muito libertador. Então, fale com a sua ferida sempre que você perceber que o gatilho foi ativado. É tudo no seu tempo, porque quem carrega a ferida da humilhação tem o seu próprio ritmo. E para finalizar essa aula, eu gostaria que você experimentasse olhar para essa ferida e aceitasse as suas experiências. De qualquer forma, não há resposta certa para tudo que a gente já viveu. Existem inúmeras possibilidades disponíveis para você. Tudo é um lindo e maravilhoso processo de vida. Eu agradeço por você que esteve comigo esse tempo, né? Te espero amanhã para a gente falar sobre a ferida da traição. Um abraço. Até amanhã.